A história começa em uma pequena cidade onde os habitantes correm para chegar em casa antes do anoitecer. Uma voz ecoa no ar, urgente, alertando a todos para se apressarem antes que a escuridão os alcance. Ultimamente, as coisas ficaram perigosas quando o sol se põe. No meio da praça, um homem toca uma campainha pedindo aos moradores que protejam bem as portas e janelas, para evitar que a velha cobra preta entre furtivamente em suas casas. Um dos aldeões comenta com tom sombrio que há poucos dias, aquela mesma cobra devorou 2 pessoas no templo do deus da montanha. Uma delas era taoísta. Outro aldeão o contradiz, dizendo que não ouviu falar de ataques recentes, embora muitas galinhas e patos tenham desaparecido misteriosamente da cidade. Um menino preocupado sugere ao pai que coloque as galinhas em casa, mesmo que o cheiro seja insuportável. É melhor do que perdê-los, diz o jovem. Seu pai está sentado, ciente de que a perda de suas galinhas seria devastadora para a família. Ao passarem pelo templo do deus da montanha, o pai percebe que o ar esfriou repentinamente. Dentro do templo, a cobra negra os observa com olhos brilhantes, perguntando-se se os aldeões estarão falando sobre ela. Ele reflete surpreso, porque não se lembra de ter ficado tão velho ou de ser tão assustador. Embora, é claro, ele admita para si mesmo que comeu aqueles 2 humanos de quem falam. Um deles implorou por ajuda ao deus da montanha. Não entendendo as palavras humanas, a cobra acreditou que o homem estava em apuros e, com pena dele, decidiu dar-lhe paz devorando-o. Pouco depois, outro humano invadiu o templo, gritando por causa de um elixir, desesperado e cheio de angústia. Ele implorou à cobra que libertasse seu amigo, que cultivava há 1 década. Mas a cobra, ainda sem entender a linguagem humana, achou que o melhor seria juntar os 2, então também o comeu, sem pensar muito no assunto. O curioso é que esse ato, aparentemente sem importância, levou a cobra a atingir a iluminação. Ele não apenas desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também ganhou inteligência. A partir de então, ele começou a tomar consciência das diversas ameaças que o cercavam, inclusive daqueles indivíduos de roupas pretas que anteriormente o perseguiam, caçadores de cobras de uma seita dedicada ao cultivo de cobras. A cobra lembrou de ter visto aqueles cultivadores caçarem facilmente uma gigantesca piton-flor, o que revelou o imenso poder dos cultivadores humanos, que poderiam aumentar sua força através de um treinamento rigoroso. Eles progrediram através de estágios como o refinamento do chi, o estabelecimento da base e a formação do núcleo, que lhes deu a capacidade de voar. Refletindo sobre suas fugas anteriores, a cobra reconheceu que não passavam de golpes de sorte, fruto de sua ignorância. Agora, com sua nova inteligência, ele entendeu que os cultivadores humanos representavam uma ameaça significativa, então decidiu que tinha que sobreviver a todo custo. Consequentemente, a cobra negra determinou que perseguir aves de rapina ou humanos era muito perigoso e optou por uma estratégia mais segura, roubando aves de curral. Seu estômago roncou, lembrando-lhe que estava com fome. Ele considerou brevemente que galinhas e patos não eram muito satisfatórios e que estava se tornando cada vez mais difícil roubá-los. No entanto, de repente ele se lembrou de uma família rica em Chengtong que criava porcos e decidiu investigar essa oportunidade. Ao chegar em uma das casas, a cobra notou um retrato na parede e refletiu sobre como os humanos gostavam de ser nomeados. Ele pensou que também deveria adotar um. Como costumavam chamá-lo, velha cobra negra, ele decidiu se chamar de Shuei. A cena muda para Chengtong, onde Shuei chegou e avistou os porcos. Ao observá-los, seu tamanho começa a aumentar e ele comenta que só de olhar para eles se sente satisfeito. Ele para por um momento para se certificar de que os humanos da casa estão dormindo e, tendo confirmado que estão, começa a devorar os porcos com avidez. Um deles tenta fugir, fazendo barulho, o que leva Shuei a alertá-lo para não alertar os humanos, que certamente o matariam. Como o porco não consegue entender o seu aviso, Shuei decide comê-lo também, silenciando o resto dos porcos. Depois de um tempo, Shuei deixa escapar uma erupção, declarando-se satisfeito. Mas parece que comeu demais. Ele opta por descansar um pouco, pois ainda é meia-noite e faltam várias horas para os humanos acordarem. Ele decide levar algum tempo para digerir antes de sair. Os outros porcos, entretanto, permanecem trêmulos, incapazes de emitir qualquer som. 1 hora depois, Shuei ouve uma voz falando sobre o roubo de uma mulher, seguida por outra voz sugerindo que parem de bater em Chengfan, pois ele não está mais respirando. A primeira voz pergunta se Chengfan está morto e comenta que é isso que acontece quando uma mulher é roubada de Mestre Qua.
duas figuras se aproximam do curral carregando alguma coisa. Shuei acorda, percebendo que adormeceu, e começa a subir em uma árvore para se esconder dos homens que se aproximam. Uma das vozes sugere que eles deveriam se livrar do corpo de Cheng Fan na cabana. Enquanto Shuei observa de cima, ele pensa que por enquanto é melhor se esconder e torcer para não ser descoberto. Os dois homens examinam Cheng Fan e concluem que ele parou de respirar completamente. Alguém o descarta como inútil e propõe que alimentem os porcos com seu corpo. Eles deixam o cadáver para trás e vão embora, com um deles questionando se está imaginando coisas ou se o número de porcos parece ter diminuído. Shuei se inclina e olha para o corpo sem vida, interpretando-o como um mau presságio e decidindo que deve partir rapidamente. De repente, o cadáver abre os olhos, ofuscando Shuei. O réptil contempla a possibilidade de o homem à sua frente ser um zumbi, justamente quando o homem acorda, proclamando que finalmente reencarnou. Ele se refere a si mesmo como um imortal, rindo de uma forma que lembra um vilão. O homem revela que compartilha o mesmo nome do corpo hospedeiro, ambos chamados Cheng Fan, sugerindo uma mudança no destino. Com um sorriso sinistro, ele jura vingança contra quem causou a morte de seu convidado, deixando Shuei perplexo sobre a quem está se dirigindo. O homem também declara que não perdoará nenhum dos responsáveis pela morte do anfitrião. Ao inspecionar seu novo corpo, ele percebe a gravidade de seus ferimentos, afirmando que sem sua intervenção o corpo teria perecido, embora insista que isso não será um obstáculo. Enquanto isso, Shuei percebe que deve escapar rapidamente, mas antes que possa fazê-lo, o homem se vira e o vê. Ele identifica Shuei como uma simples besta espiritual, enquanto Shuei entra em pânico, suspeitando que o homem vestido com roupas escuras poderia ser um imortal ou um cultivador de alto nível, possivelmente até um caçador de cobras. Porém, o homem opta por sentar-se, descartando Shuei como insignificante e indigno de sua atenção. Shuei, sem entender bem, teme que o homem esteja se preparando para capturá-lo. O homem então decide liberar um pouco de energia espiritual para curar e intimidar Shuei, liberando uma poderosa energia em forma de dragão que se manifesta como uma estátua de pedra. Ele fica surpreso ao descobrir que o caldeirão do deus demônio, um tesouro supremo da raça demoníaca, reencarnou com sua consciência divina. Enquanto isso, Shuei permanece completamente alheio à verdadeira natureza da situação, acreditando erroneamente que o homem está lançando um feitiço mortal contra ele devido ao roubo de porcos que cometeu antes. Desesperado, Shuei considera a possibilidade de expulsar os porcos, mas depois de várias horas percebe que já digeriu a maior parte deles. À medida que o homem atinge o clímax de seu encantamento de cura, Shuei fica sem saber o que fazer. Finalmente, ele decide que não tem escolha a não ser atacar o homem com a boca aberta e devorá-lo completamente. Após engolir o homem, Shuei entende que ainda não pode relaxar e decide ir embora imediatamente, declarando que este lugar não é mais seguro. Conforme ele se afasta, vemos o homem dentro da barriga de Shuei. O homem zomba de si mesmo, alegando que uma simples fera espiritual ousa enfrentar um imortal como ele, indicando uma clara falta de instinto de conservação. Ele reúne energia espiritual em seu punho, declarando que ofereceu à fera uma chance de fugir, mas quando decidiu atacar, basicamente afirmou sua própria sentença de morte. O homem desfere um golpe poderoso no estômago de Shuei, fazendo-o gritar de dor enquanto o sangue jorrava de sua boca. Então, o homem dá um chute forte no abdômen de Shuei. Mas Shuei lembra de manter a calma, sabendo que ele ainda tem seu núcleo demoníaco. Porém, o homem já o localizou e se prepara para destruí-lo. Shuei implora, enfatizando que o núcleo é sua fonte de vida, mas o homem o quebra sem piedade, ordenando que ele morra. A destruição repentina de seu núcleo mergulha Shuei em uma dor insuportável, fazendo-o se contorcer de agonia quando um galho de árvore perfura sua boca. Shuei reclama que todo o seu corpo dói e se pergunta se ela está morrendo, finalmente caindo em um estado inerte, expressando sua resistência em aceitar esse destino. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele reflete sobre sua inteligência recém-adquirida, lamentando que, sabendo que esse seria o resultado, teria se abstido de consumir os porcos. Enquanto isso, o homem se encanta com a coragem de Shuei, comentando que um pouco de carne de cobra é exatamente o que ele precisa para recuperar energia. De repente, o deus demônio de antes se materializa, deixando o homem perplexo enquanto tenta alcançá-lo. Mas o caldeirão desliza em direção ao núcleo demoníaco de Shuei.
O homem, maravilhado com o fenômeno, observa como uma luz brilhante emana do núcleo de Shuei e, confuso com a situação, é envolvido pelo brilho. O deus demônio se transforma em uma energia espiritual em forma de dragão, levando o homem a entender que o deus demônio absorveu fragmentos do núcleo de Shuei. Ele se pergunta por que o deus demônio ajudaria uma simples besta espiritual, apenas para perceber que Shuei não é um demônio cobra comum. O deus demônio então abre suas enormes mandíbulas e se joga no homem, destruindo-o enquanto um excesso de energia espiritual brota da boca e dos olhos de Shuei. O corpo de Shuei começa a se desintegrar sob o peso desse excesso de energia, enquanto o homem, em seus últimos momentos, lamenta a injustiça de seu destino, apesar de ser um imortal. Quando o dia seguinte amanhece, Shuei deixou para trás sua forma ferida, e os porcos que ele havia consumido anteriormente retornaram misteriosamente. Embora Shuei sinta dor após mover seu corpo e reconheça a perda de seu núcleo demoníaco, ele ainda não sabe que foi substituído pelo deus demônio. Bem, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente na seção de comentários. Inscreva-se também no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.